18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Cíntia Blink. Boa noite, Carlão. Oi, e boa Cíntia. noite pra todo mundo que tá com a gente aqui. Fica conosco até às 19 horas. Aqui no melhor Mix do Brasil, não é isso, Cíntia? É isso, vamos lá. 18 horas no ar. Olha, nós vamos começar o programa de hoje, Cíntia e ouvintes, com uma notícia boa. A refinaria da Amazônia, REAM, anunciou hoje redução no preço da gasolina comum 3,70% e do diesel em 3,54%. O litro da gasolina comum vendido pela refinaria para as distribuidoras passa a ser agora de R$ 3,12 a partir de amanhã. Não é bem agora, é amanhã. Já o litro do diesel será vendido a R$ 3,82. Isso mesmo, Carlão. E essa é a terceira redução em março e a nona que a refinaria aplica no combustível em 3 meses. O Grupo Atem assumiu a refinaria da Amazônia em dezembro do ano passado. Agora que a gente espera que essa redução chegue nos postos, que a gasolina e o diesel fiquem mais baratos para o consumidor final. Sim, nós esperamos. Os preços dos combustíveis estão absurdos e não tá fácil você colocar gasolina, você abastecer o seu carro. Pagar R$ 6,59 pela gasolina comum é para tirar aí qualquer um do sério, com certeza. Na hora de pagar é triste. Se aplicarem a redução de 3,70% no preço da bomba, o litro da gasolina comum teria uma redução significativa aí de mais de 30 centavos no preço final. Será que vai mesmo reduzir, Cíntia? O que você acha? Para 6,29, eu acho que sobe fácil, mas na hora de reduzir a gente sente no bolso ali que não é da mesma forma, não é tão né? rápido não assim, tem a né? mesma velocidade. Vamos aguardar. 6:02, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do dia do 18 horas de hoje. Polícia Federal desarticula plano terrorista de facção criminosa para assassinar o senador Sérgio Moro e outras autoridades. Vacina bivalente contra a Covid-19 começa a ser aplicada em trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente. Fiscalização em shoppings de Manaus vai garantir o uso correto de vagas para idosos e pessoas com deficiência. Amazonas tem aumento no número de casos de chikungunya. E na entrevista do dia nós vamos conversar com o diretor comercial da Amazonas Energia, Francisco Romário, sobre a polêmica dos novos medidores de energia elétrica. Olha aí, hein? Essas e outras notícias você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. São 6 horas e 3 minutos, você está no melhor Mix do Brasil e nós vamos com você até às 7 da noite. E hoje é quarta-feira, dia 22 de março de 2023, está combinado mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O Brasil acordou hoje com mais uma bomba em nível nacional e mundial. Um plano terrorista arquitetado por uma facção criminosa para sequestrar, assassinar e extorquir autoridades. Um senador da República, um promotor de justiça e funcionários públicos estão aí nesse plano. Tudo desarticulado pela Polícia Federal numa grande operação realizada hoje, hein, Cíntia? Exatamente, Carlão. A Operação Sequaz cumpriu 24 mandatos e busca de apreensão e 11 de prisão nos estados de São Paulo, Paraná, Rondônia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. A maior parte dos alvos está na região de Campinas, em São Paulo, sede do primeiro comando da capital, o PCC. Dos 9 presos, 6 foram detidos na região de Campinas após a execução de mandados de prisão, além de um homem preso em flagrante com documento falso. Outras 2 pessoas foram presas em Guarujá e São Paulo. O plano fazia parte de uma ação nacional de retaliação com caráter terrorista. Sérgio Moro seria alvo por ter proibido visita íntima a detentos do Sistema Penitenciário Federal. Medida foi implementada por meio de portaria quando ele ainda era ministro da Justiça e Segurança Pública. Moro esteve na pasta entre 2019 e 2020. Outro alvo da facção criminosa era o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia, por sua atuação de enfrentar e mandar prender líderes do PCC.
E de acordo com as investigações da Polícia Federal, os ataques eram planejados a partir de Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A Polícia Federal publicou foto dos materiais apreendidos na operação batizada de Sequaz. A corporação apreendeu uma moto, maços de dinheiro e um cofre com relógios, colares de ouro e um carro de luxo. Olha só, os criminosos do PCC utilizam codinomes para se referir aos seus alvos. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro era tratado em trocas de mensagens como Tóquio durante a execução do plano para sequestro e morte de servidores públicos e políticos. Já o promotor de justiça, o Lincoln, era citado como o frango japonês em cartas cifradas apreendidas em presídios onde estavam os chefes do mesmo grupo criminoso. O senador Sérgio Moro foi alertado no fim de janeiro que estava em andamento um plano de uma facção criminosa contra ele e integrantes de sua família. A informação chegou ao juiz por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, AECO, do Ministério Público de São Paulo. Olha só, o senador recebeu inclusive alertas de que os criminosos pretendiam realizar um sequestro ou atentado contra ele e seus familiares ainda. Com isso, foi implementado um novo protocolo de segurança envolvendo Moro, sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro e os filhos do casal, com reforço da equipe. E a operação vem um dia após o presidente Lula ter afirmado em entrevista que quando estava preso, que quando estava preso dizia que só estaria bem, abre aspas, quando eu foder o Moro, fecha aspas. Isso aí, aspas, do presidente Lula, por isso que eu tô trazendo aqui, viu? E hoje, os opositores do presidente aproveitaram para fazer ilações, vinculando o plano de assassinar o Moro e ao presidente Lula. Vinculando o plano. E essa tentativa de politização do caso foi imediatamente rechaçada pelo Ministério da Justiça, pelo ministro, Flávio Dino. O ministro cobrou seriedade no debate político e criticou a tentativa de vincular a declaração do presidente Lula com a atuação dos criminosos. Agora são 6h08, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E para falar sobre esse caso, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Como repercutiu essa operação da Polícia Federal hoje aí em Brasília? Estamos sem áudio do Cadu? Cadê o áudio, Cadu? Tá ruim ainda, né? Tá sem áudio, Cadu. Só a imagem do Cadu. Agora temos Cadu conosco. Agora, vamos lá. Vamos lá, Cadu. Boa noite, gente. Boa noite, Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Respondendo a sua pergunta, Blink, para o presidente Lula repercutiu de maneira péssima. Sim. E agora a oposição está fazendo dos limões uma limonada, né? Ontem o presidente Lula, naquela entrevista à TV 247 que falamos ontem, ele disse que quando esteve preso na carceragem da PF em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato, pensou várias vezes em se vingar do então juiz Sérgio Moro. O termo de baixo calão você falou agora há pouco, Blink. Foi obrigada. É mesmo. Foi obrigada, é isso aí. Então, e coincidentemente ou não, a Polícia Federal realizou essa operação para prender integrantes do PCC que tinham planos para matar Sérgio Moro ou sequestrar a filha dele. Um plano ousado e caro, né, Blink? O PCC investiu mais de 3 milhões de reais para tentar dar cabo da vida de Sérgio Moro. E agora a oposição tem nas mãos um prato cheio. Como eu disse, dos limões para fazer uma limonada. As principais lideranças dos partidos da direita bolsonaristas estão a campo aí dizendo que Lula teria participação nesse plano macabro. Estão dizendo mais, que o presidente Lula seria o mandante do crime. Então o ministro Flávio Dino tirou o dia de hoje, como disse o Carlão, para reagir contra as acusações feitas pela oposição. Ele disse que acusar Lula nesse nível é um oportunismo barato feito por uma oposição aloprada. Então vamos ouvir o que disse o ministro Flávio Dino. É
Evidentemente, é impossível vincular um fato ao outro, porque nós estamos falando de horas em relação ao inquérito policial que foi instaurado há semanas e fatos que se reportam há meses. Então, como disse, há pessoas irresponsáveis que, para tentar escapar das suas próprias responsabilidades, tentam, infelizmente, levar o debate político brasileiro ao nível da lama. E nós não aceitamos isso. Porque o que o presidente Lula fez, faz e fará, o que eu faço e farei, é crítica técnica e política a este senhor, que foi magistrado e que hoje é senador. Como ele faz a nós também. Mas o que nós fizemos foi, cumprindo a lei, proteger a vida do nosso adversário. É importante ter isso claro. Se nós não tivéssemos agido, aí sim poderia haver alguma ilação. Por isso eu quero dizer que é repugnante a ação política dessa extrema-direita desvairada, aloprada, querendo nesse momento desqualificar um trabalho sério da Polícia Federal, que deve, em verdade, ser homenageado. 18 horas. Beleza, nós ouvimos aí o ministro Flávio Dino falando, né, que associando a associação que fizeram com relação à fala do presidente Lula e o atentado contra o Sérgio Moro, mas isso é bastante comum de acontecer. Aconteceu muito também quando o Bolsonaro era presidente, não é isso, meu querido Cadu de Brasília? Exatamente, Carlão, exatamente. Quantas e quantas vezes a gente presenciou fatos em que Bolsonaro fez afirmações inoportunas, né, e que acabou repercutindo muito mal, gerou muita crise no governo dele, prejudicou o governo dele. E ele não foi reeleito, né? A consequência foi essa. Um dos pontos que levaram à derrota dele foi o comportamento, o discurso, a narrativa do presidente Bolsonaro, muitas vezes desnecessária, aloprada, como disse o Flávio Dino. No caso de Lula, a avaliação é o seguinte, que foi a fala de Lula de ontem, a TV 247, ela foi desnecessária, ela foi arrogante, não condiz com a narrativa de união e de pacificação que o governo dele vem tentando implementar. De amor, né? Amor. O amor voltou, né? Como ele diz, né? O discurso, né? Ele e os seus líderes, né? Isso pega muito mal, Carlão, e repercute na imagem do governo federal e na relação entre o governo federal com os demais poderes. Isso daí é um abacaxi que realmente Lula vai ter que descascar, e até agora, num dos discursos aí, foi falado no Senado, Lula até agora não prestou solidariedade a Sérgio Moro. Deveria ter feito isso, né? É um estadista. Para conseguir recuperar essa imagem, né, Cadu? Exatamente, corrigir alguns pontos, amarrar alguns pontos que estão desamarrados, que estão frouxos ali, né, Blink? Então é importante que ele se pronuncie. Quem se pronunciou foi o Bolsonaro, que foi nas redes sociais, no Twitter, falar coisas dos tempos de Celso Daniel, enfim. Ou seja, Bolsonaro e companhia estão fazendo dos limões limonada. Então, agora o governo está aí com esse abacaxi nas mãos. Desnecessário, volto a dizer. Agora há pouco, Blink, Carlão, o senador Sérgio Moro fez um pronunciamento na tribuna do Senado Federal. Ele não caiu na lábia da oposição, ele na tribuna, tá? Na rede social é outra coisa. Na tribuna, ele fez um discurso bastante moderado, agradecendo a Polícia Federal, a PM de São Paulo, a PM do Paraná, os policiais legislativos da Câmara do Senado, enfim. Ele não mencionou o presidente Lula, apenas disse que quando ele foi ministro da Justiça, determinou a transferência das principais lideranças do crime organizado para presídios federais, com o apoio do então presidente Bolsonaro. Foi o único ponto político desse discurso dele. Então vamos ouvir um trecho do pronunciamento de Sérgio Moro. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e igualmente mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas, e fizemos isso para proteger a sociedade. No começo de 2019 foi feito pelo governo anterior, com autorização do presidente Bolsonaro, inclusive, a transferência das lideranças do PCC para presídios federais, algo que na verdade devia ter sido feito lá desde 2006, quando aconteceram aqueles atentados
em São Paulo. Eu fico alarmado com essa escalada que nós estamos vendo do crime organizado no país. Estamos assistindo atônitos esses ataques à sociedade civil, à população civil no Rio Grande do Norte. Ataques que, na verdade, têm características terroristas. Não é próprio de organizações criminosas assim procederem. Espero que as autoridades sejam bem-sucedidas e nós temos que intensificar o combate ao crime organizado. 18 horas. Também tá aí o senador Sérgio Moro, uma bela falha. Eu não entendi, Cadu, ele falou armado ou alarmado? Eu não entendi bem. Alarmado. Alarmado, ah tá. Ele falou, fico que ele tem uma fala que lembra um marreco. O Carlão, a fala dele é difícil, mas olha, Carlão, politicamente falando, essa operação da PF caiu muito bem na imagem do senador Sérgio Moro, né? Ele estava muito apagado, fazendo uma oposição rasa, tateando nos discursos, meio que perdido no plenário do Senado. Agora ele ganhou um caminho, né? Ganhou uma propulsão política, pelo menos essa semana. Então, vamos aguardar a repercussão, mas de fato é um bom momento para ele aproveitar o limão. Aproveitar o limão. Exatamente. É o cara que tá cortando os limões. Não sei se é ele na verdade, né? Mas vamos aguardar, porque o Sérgio Moro sabe como é que é. Carlão e Blink. Olha só, Cadu, diante de toda essa situação aí, inclusive nós falamos de limão, limonada, estão querendo colocar aí nessa limonada aí, os parlamentares do PL, União Brasil e Podemos, o impeachment do presidente. É isso mesmo? Olha aí. Isso mesmo, né? Carlão. O primeiro parlamentar a apresentar o pedido de impeachment contra Lula foi o deputado federal Bibo Nunes. Ele é um parlamentar do PL, do estado do Rio Grande do Sul, e ele faz parte da ala de extrema-direita bolsonarista. Na legislatura passada, ele aprontou demais em nome do ex-presidente, do então presidente Bolsonaro. Ele apresentou, agora há pouco, por volta de 18 horas, horário de Brasília, o pedido de impeachment, argumentando que o presidente Lula, ao falar que queria ferrar o então ministro Sérgio Moro, teria agido de forma incompatível com a dignidade, com a honra, com o decoro do cargo de presidente da República. Argumento falho, viu, Carlão? Lula, naquela entrevista à TV 247, ele disse que queria ferrar Sérgio Moro. Ele contou uma história daquela época da prisão, né? Quando ele estava preso, ele pensava, eu quero ferrar o Lula. Ele estava contando uma história. Ele sentia realmente ódio de Sérgio Moro. É uma história, não é um comportamento de hoje. Ele não quer, pelo menos ele disse, olha, eu tô aqui, na hora que eu me topar com o Sérgio Moro, eu vou quebrar a cara dele. Ele não falou isso. Não é o contexto, né? Mas mesmo assim, né, Cadu, muito inocente essa declaração do Lula pra uma TV, tipo, estava ao vivo, ele estava sendo gravado, ele entregou essa limonada de graça pra essa oposição. Que nem o outro fazia. Exatamente. Eu não acho inocente, não acho ingênuo. Eu acho que foi, como é que chama? Transparente demais. Ele foi verdadeiro demais, né? Ele botou aquilo que ele estava pensando. Que é uma frase que se falava muito de Bolsonaro. Foi verdadeiro demais. Isso, exatamente. E agora, ele agora vai pagar esse preço. Mas o que eu estou tentando dizer para vocês e para os nossos ouvintes é que o Lula ele falou isso no contexto do passado, da história dele, quando ele estava lá preso. Inclusive ele chorou naquele momento e tal. E ele falou que quando tinha aqueles promotores vindo todo dia, ele falou de, olha, eu só vou me aquietar quando eu ferrar com o Moro. Ou seja, ele tinha vontade, ele tinha ódio, sentia ódio de se vingar de Sérgio Moro. Agora ele é presidente, o passado ele está livre e agora é presidente da República. Ninguém perguntou, olha, eu ainda sou o presidente e estou aí com ódio maciço contra Sérgio Moro. Ele não falou isso, ou seja, o argumento não tem nada a ver com agora. O argumento do deputado Bibo Nunes está dizendo que ele quebrou um decoro como presidente da República. Não, ele está contando um fato passado, ele está contando uma história, não é um comportamento de hoje. Pelo menos essa é uma das avaliações. Sim, né? Exato. Ou seja, o pedido de impeachment é um argumento frágil. Há quem diga que o deputado Bibo Nunes teria desobedecido uma ordem da liderança do PL
e acabou passando por cima de todo mundo que ia para tentar ganhar sozinho os holofotes da mídia. Ou seja, ele apresentou sozinho e acabou aí sendo duramente criticado pelos próprios colegas. Não era para ter feito isso, como você disse, Carlão, logo no início. Tinha deputado do União Brasil, do PL, do PP, muita gente aí estudando argumentos para apresentar em conjunto pedido de impeachment. O Bibo foi lá e atrapalhou, melou geral. Então, vamos aguardar. Talvez isso possa voltar atrás e apresentar um novo argumento mais abrangente, né? Mais sólido. Agora que esse início de governo está bem agitado, tá, hein, Cadu? Agitadíssimo, a gente lembra um certo governo passado, né, Carlos? São lados da mesma moeda. São, exatamente. A gente sempre falou aqui, é a mesma moeda, são de lados diferentes. A gente está vivendo, parece que o mesmo tempo, né, Carlão? Deixa eu mudar de assunto aqui um pouco, queria falar porque até amanhã o Banco Central define a taxa Selic e a taxa vai cair ou permanecer como mais alta do mundo, Cadu? O Blink, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, acaba de anunciar que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, vai ser mantida a 13,75% ao ano. O governo federal, junto com os sindicatos, a gente falou sobre isso ontem, vinham fazendo campanha maciça aí para tentar reduzir a taxa de juros, mas a estratégia não funcionou. Prevaleceu a previsão do mercado, que era manter a taxa de juros lá em cima. Hoje, inclusive, em São Paulo, teve movimentação dos principais sindicatos, dos movimentos sindicalistas, foram para as ruas fazer manifestações contra a taxa de juros, mas no final, agora também no fim da tarde, o Copom, né, do Banco Central acabou tomando essa iniciativa. Com isso, o Blink, o Brasil está entre os países com a maior taxa de juros do mundo, que é essa de 13,75% ao ano. A taxa de juros, vale lembrar, é um remédio amargo para conter a inflação, né? Principalmente afetada pela guerra lá na Ucrânia e Rússia. Mas ela impede também a chegada de novos investimentos nacionais e internacionais e, com isso, consequentemente, acaba atrapalhando a geração de empregos em todo o país. Volto com vocês. Blink, Carlão. Valeu, Cadu. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação direto de Brasília. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Hoje todo mundo, né, praticamente, em Cíntia, sentiu o apagão, sentiu na pele o apagão em Manaus. Grande parte da cidade, com certeza, sentiu aí. Lá em Manacapuru, inclusive, também Iranduba ficou sem energia elétrica no início da tarde de hoje. Quer dizer, foi uma geral aí. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre esse apagão. Boa noite, André. Então, o que provocou? Você já sabe? Como é que eu fiquei realmente preocupado com essa situação, André. Boa noite. Sim, Carlão. Muito boa noite para você, boa noite, Cíntia, boa noite a todos que nos acompanham também. A gente tem essa informação, tem a nota aqui também da Amazonas Energia, mas a gente vai só aqui relembrar que algumas ruas de 6 bairros estavam previstos hoje pela Amazonas Energia de ficarem aí sem a energia elétrica por conta de uma manutenção e de melhorias aí na rede, né? Que seriam a Cidade Nova, Flores, São Jorge, Santo Antônio, Tarumã e Lírio do Vale. Isso consta ali no site da Amazonas Energia, onde você todo dia pode consultar ali gratuitamente e saber onde está programado, né, de fazer a manutenção ali no local dos trabalhadores aí da Amazonas Energia. Só que não foi o que aconteceu ontem, né? Só que não foi o que aconteceu hoje, né? O que aconteceu hoje? Vários bairros acabaram sofrendo aí com esse apagão que aconteceu aqui na cidade de Manaus, né? E também a gente vai destacar aqui alguns bairros, são vários aí, mas a gente vai destacar aqui Adrianópolis, Aleixo e Nossa Senhora das Graças. Por que a gente destaca esses bairros? Por conta aí da sinalização, né? Os semáforos ficaram apagados pela falta de energia, o que deixou aí o trânsito caótico, né? E também bastante carregado. A gente já sabe que o trânsito aqui de Manaus, né, Cíntia, Carlão, já é bastante complicado, carregado. Imagine aí sem a sinalização semafórica. Agora a gente também recebeu aí uma nota da Amazonas Energia que disse assim, abre aspas, na data de hoje, às 2h20 da tarde, houve um desligamento de disjuntores de fronteiras com o sistema interligado
apagado nacional afetando as subestações de Aparecida, Cachoeirinha, Flores, Iranduba, Manacapuru, Ponta Negra, Redenção, Seringal, Santo Antônio e V8, interrompendo cerca de 34% da carga do sistema. No momento, a Amazonas Energia aguarda liberação de tomada de carga de operador nacional do sistema ONS. Fecha aspas. Então essa foi a informação, a nota enviada pela concessionária de energia, que informou aí esse problema que atingiu aí, de acordo com informações preliminares, mais de 50 bairros aqui na cidade de Manaus. Houve também oscilação, falta de energia, aquele, famoso que fica piscando ali, perigosíssimo para queimar equipamentos, né? Exatamente. E aí, em consequência da falta de energia, também houve interrupção de serviços de internet, TVs a cabos na maior parte da cidade. O fornecimento de energia na maioria das áreas afetadas foi retomado aí por volta de 4 horas da tarde. Alguns pontos aqui da cidade de Manaus, o trânsito em alguns locais ainda continuam com semáforos apagados. Então, atenção, condutores, você que nesse momento está dirigindo aqui pelas ruas de Manaus, só ouvindo aqui a 100.7 Amigos. Então, se vê aí por aí um semáforo apagado, então bastante cuidado, né? Aconteceu também, porque a gente também entrou em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana antes também para saber o porquê que estava acontecendo essa situação desses semáforos apagados aqui na cidade de Manaus, e disseram aí que é por conta desse apagão, né? Dessa falta de energia aqui na cidade de Manaus. Acaba afetando tudo, né? Muitas pessoas acabam postando nas redes sociais. Estava analisando aqui algumas situações, umas falas no Twitter, no Facebook, entre outras redes sociais, que as pessoas acabam, comentando ali: minha internet está ruim, está falhando. A minha falhou. Muitas das vezes. Também. Acho que todo mundo pode falar isso. Tá vendo? Então, com essa falta de energia, acaba afetando. E também recebi uma informação aqui que está faltando água em alguns locais também, hein? Nossa, tá completo. É sintomático, Tá sem luz, sem energia, sem água. Internet, TV a cabo. Exatamente. Então, a gente continua aqui apurando tudo que acontece, né? E é isso. Valeu, André. Karine não, é Cíntia e Carla. Eu compreendo. Eu perdoo. 6h26, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a partir de hoje, a vacina bivalente contra a Covid-19 está liberada para trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade, em 55 pontos de vacinação aqui em Manaus. Cíntia. A vacina bivalente protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes Ômicron, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Ministério da Saúde ampliou o uso da vacina bivalente contra a Covid-19 para todos os grupos prioritários. Em Manaus, a partir desta quarta-feira, a vacina bivalente contra a Covid-19 está liberada para os trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente com idade de até 12 anos ou mais em 55 pontos de vacinação. Segundo a subsecretária de Gestão em Saúde da Censa, Aldenisa de Souza, o imunizante também está disponível para a população privada de liberdade, adolescentes em medidas socioeducativas e funcionários dessas instituições. Esses públicos serão vacinados com ações programadas. A vacina bivalente foi desenvolvida para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. Quem vai poder tomar vacina? As pessoas que têm 2 doses, no mínimo, da vacinação primária, aquela da monovalente que a gente já vinha aplicando. Isso é o pré-requisito básico. Tempo, intervalo entre a segunda dose e agora o imunizante bivalente, 4 meses. Destacando que se você tomou o reforço número 1, 2, 3, independente do número de doses, você está apto a receber a vacinação bivalente. Hoje nós temos a Ômicron, é uma variante do vírus e é o predominante no mundo, né? A maior parte dos casos registrados hoje são consequências da Ômicron. E a vacina traz já essa ampliação, ela tem que acompanhar como todas as demais. Para receber a vacina bivalente, os trabalhadores da saúde devem apresentar crachá, contra-cheque ou carteira de trabalho que comprove o vínculo com o estabelecimento de saúde. E as pessoas com deficiência permanente, um documento que comprove sua condição de saúde. Lembrando que todos os grupos devem levar o cartão de vacina, documento de identidade com foto e CPF ou cartão nacional de saúde.
Até amanhã desta quarta-feira, 25.182 pessoas receberam o imunizante bivalente contra a Covid-19. No site imuniza.manaus.am.gov.br é possível você consultar de forma individual quantas doses já foram recebidas e se você já está apto para tomar algum reforço contra o coronavírus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 29 minutos, você no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que a fiscalização em shoppings de Manaus vai garantir o uso correto de vagas para idosos e pessoas com deficiência. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora, quando são 6 horas e 30 minutos, nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quinta-feira já, hein? Tempo e temperatura com Cíntia Blink. Previsão do tempo. Segundo o Clima Tempo, a previsão é de chuva moderada com temperatura mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 25 metros e 67 centímetros acima do nível do mar. Fiscalização em shopping de Manaus garante o uso correto de vagas para idosos e pessoas com deficiência. Quem estacionar nessas vagas indevidamente pode ser multado em R$ 293, além de perder 7 pontos na carteira e ainda ter o carro removido pelo Instituto Municipal de Trânsito. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Odinei Araújo. Na fiscalização do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, realizada em um shopping na Ponta Negra, 7 veículos foram autuados por não disponibilizarem credencial de autorização para utilizar o espaço, como determina o Código de Trânsito. Durante as abordagens realizadas pelos agentes, é verificado se existe a credencial emitida pelo IMU no painel do veículo. Essa medida tem o objetivo de garantir que apenas idosos e pessoas com deficiência utilizem as vagas reservadas para elas. Caso o documento não seja encontrado no veículo abordado, os agentes realizam a autuação por utilizar a vaga indevidamente, como explica o diretor de operações do IMU, Stanley Ventilari. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tem intensificado as fiscalizações nos centros comerciais, shoppings e supermercados em relação às vagas preferenciais, especificamente vagas de idoso e de pessoas com necessidades especiais. Então, as pessoas devem ficar atentas a esses tipos de estacionamentos, porque a pessoa que estaciona sem a credencial do idoso ou sem a credencial destinada a pessoas com necessidades especiais, ela está passiva de multa, uma multa no valor de R$ 293,47, 7 pontos na CNH e ainda cabe como medida administrativa a remoção. Stanley Ventilari, diretor de operações do IMU, também orienta que as pessoas que têm direito às vagas preferenciais devem procurar o Instituto de Trânsito para tirar a credencial e evitar problemas. Então vai uma dica para as pessoas que se enquadram nessa situação, que devem dirigir-se ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana munidos de documentos para que sejam retiradas essas credenciais e não tenham nenhum tipo de problema com relação a isso. Então vale salientar que os idosos deverão levar RG, CPF e comprovante de residência para retirar suas credenciais. E as pessoas com necessidades especiais, além desses documentos, deverão levar um laudo médico também para que sejam retirados os documentos necessários para que não tenham problema com relação à nossa fiscalização. As fiscalizações do Instituto Municipal de Trânsito vão ser intensificadas para verificar se os motoristas estão mesmo respeitando as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Carlão, respeitar as vagas especiais destinadas para os idosos, deficientes e gestantes é, antes de tudo, uma questão de cidadania. Não custa nada. Se você não é deficiente físico, se você não está gestante ou é idoso com mais de 60 anos, não tem por que estacionar nas vagas especiais. Simples assim. É bem simples, hein? Mas muita gente não segue. Quem utilizar essas vagas de forma ilegal deve ser sim multado e ter o carro guinchado e com certeza nada mais justo do que isso. 18 horas. Agora vamos falar de um assunto muito sério: o aumento no número de casos de chikungunya em todo o Brasil. Segundo informações do último boletim epidemiológico, casos de chikungunya aumentaram em 110% no Brasil, no comparado com o primeiro trimestre de 2022. Olha só, Cíntia, os casos mais do que dobraram nos primeiros meses de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2022 foram registrados um pouco mais de 16 mil casos da doença. Já esse ano já são mais de 35.500 casos, hein? O Amazonas também vem apresentando um aumento no número de casos da doença, como explica a repórter Nata Guimarães. O Ministério da Saúde trouxe um alerta para o número de casos de chikungunya, que aumentou em mais de 100% em 2023. Em todo o Brasil, o número de casos até o mês de março mais que dobrou, chegando a uma alta de 110%. Em 2022, até o mês de março, foram registrados cerca de 16 mil casos da doença. Já este ano, foram registrados mais de 35.500 novos casos de chikungunya. A dengue e a chikungunya são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e têm sintomas bem parecidos. Ambas são doenças febris agudas e, por isso, a testagem laboratorial é indispensável, como explica o médico infectologista Marcelo Cordeiro. O Estado estabelece quais serão as prioridades de testagem para ver se identifica casos de dengue, chikungunya ou às vezes até ambos ocorrendo ao mesmo tempo. Nos laboratórios privados, é possível você fazer testes em que você, numa mesma amostra, consegue testar todos esses vírus. Segundo o chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação em Saúde do Amazonas, Helder Figueira, o Amazonas também apresentou uma alta no número de casos. Até esta quarta-feira, foram registrados 71 casos de chikungunya. Tem uma notificação de 71 casos agora, em 2023. Se a gente comparar com o ano passado, a gente tem um leve incremento, que a gente notificou no mesmo período mais ou menos 60 casos. Então a gente precisa continuar esse alerta e continuar vigilante dessas notificações. Em Manaus, os agentes de controle e endemias são os responsáveis por fiscalizarem e monitorar os focos do mosquito. Até o último dia 16 de março, o Amazonas registrou mais de 4.824 casos de dengue e foram registradas 4 mortes pela doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora são 6 horas e 37 minutos. Olha só, a Amazonas Energia está no centro de muita confusão por conta dos novos medidores de consumo de energia. Políticos e parte da população se uniram contra a instalação desses medidores. Protestos passaram a ser diários, mas a empresa continua insistindo no processo. E para falar sobre esse assunto e outros, nós vamos conversar agora com o diretor comercial da Amazonas Energia, o Francisco Romário. Boa noite, senhor Francisco, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Então, a empresa está perdendo a guerra pela instalação desses novos medidores. Como é que está essa situação, diretor? Boa noite. Boa noite, Carlão? Sim, nome? Carlão e Cíntia Blink. Boa noite, Carlão. Ok, boa noite, Carlão e Cíntia, ouvintes consumidores. Na verdade não é uma batalha, né? Na verdade nós estamos trazendo o salto tecnológico de medição. Esses medidores convencionais são da década de 50 que vão se, de alguma forma, não te dar nenhuma informação, a não ser que você ir lá ler no medidor e receber a conta do leitorista. Quando você dá um salto tecnológico para o SMC, na realidade você tem acesso a uma série de medições que você hoje não possui. Por exemplo, hoje o cidadão vai ter que medir lá, ele vai ter que ir lá sair na chuva, lá no ponto de medição e registrar. Hoje ele vai ter essa medição no celular. Ele vai ter lá, ele pode controlar o seu uso racional de energia pelo celular. De cada 6 horas ele vai ter uma leitura do que ele consumiu. E ele vai poder modular o seu consumo, ele vai saber no final do mês quanto que ele vai pagar. Veja que é um salto tecnológico. Nós estamos saindo da década de 50 para a era do celular. Isso não acontece só no Amazonas, acontece em
mais de 15 concessionárias ao longo do Brasil. Isso está na Copel, isso está na Equatorial, está aqui em Belém, está aqui na Coelba, enfim, está na Light. E isso veio para auxiliar o cidadão. Porque, veja bem, a cada 100 kW que eu injeto na rede, 42 é perdido. Né? Então, como é que eu consigo fazer? E é importante falar o seguinte, primeiro, a Amazonas Energia é a líder de perdas de energia. E a ANEEL, que é o órgão regulador da concessão, exigiu da Amazonas Energia, e não só da Amazonas, de quase de todas as concessionárias que estão com esse nível de perda muito alto, um plano de combate a perdas, que a gente apresentou em 2022, 2030, que é acompanhado pela agência. Agora, então, diretor... esse plano... Diga. Não, perdão. Eu queria saber por que a empresa ela não conseguiu convencer a classe política e muito menos os consumidores de que esses novos medidores não resultariam em aumento do valor da conta, para quem não faz o desvio da energia, né? Essa é uma dúvida que está sempre por aqui. Primeiro é desinformação e procurar melhor informação. Na realidade, como eu tenho falado para vocês, essas perdas que a gente está falando de 42%, ela é dividida em 2 pontos, perdas técnicas e não técnicas. Isso lá no site da ANEEL, baixa lá o relatório de perdas, está lá bem explicadinho o que é cada uma. Perda técnica é da distribuidora. O que nós estamos fazendo? Nós temos aí 15 mil quilômetros de rede ao longo da cidade. Nós estamos modernizando a rede. Nós estamos trocando aqueles cabos de alumínio por cabos de concêntrico de isolados. E isso vai dar uma melhor confiabilidade ao sistema, convive bem com a vegetação. E, sob o ponto de vista de perdas técnicas, nós estamos muito bem. O nosso nível de perdas técnicas é 7%. Nós somos melhores que muitas unidades. Agora, o que é o ESMC? É perdas não técnicas. O que é perda não técnica? É ligação clandestina, é desvio direto de rede, fraudes, adulterações no medidor, desvios. Isso são as perdas não técnicas. E como é que eu combato as perdas não técnicas? Combato as perdas não técnicas com tecnologia. Então falta informação. O que a gente percebe é uma desinformação. Essa relação aos fios que fica, parece que fica, sei lá, procede isso? Vamos lá. Sob o ponto de vista da poluição visual... que fica... Está andando para trás nesse sentido. Pois Carlão, olha só, desde a década de 30 tu tem aqueles fios lá em cima e 4 fios desde a década de 30, né? Eu nasci em 58 já tinha esse sistema. Nós estamos modernizando o sistema e em vez de usar 4 cabos para descer até a tua casa, vai levar um cabo concêntrico com 3 cabos dentro. Então não vai mais sair 3 cabos da sua casa, vai sair um cabo daquele gabinete direto para sua casa. Muito bem. Por que é que a gente está fazendo o SMC? Né? Qual é a razão? De colocar. Ora, a razão é muito simples, pelas perdas não técnicas. O que são perdas não técnicas? São justamente o que eu falei, ligação, desvio, religação. A ANEEL usa inclusive esse termo de gato, né? Então, onde que se dá o desvio? Se dá no medidor, ali dentro do ponto de medição, a gente chega lá, o medidor está sem o lacre, ele está riscado, está pintado, ele não está mais lá, sumiu, ele está quebrado, furado, então não consigo fazer leitura, né? Obviamente, se eu não faço leitura, efetivamente caem taxas de valores que não são reais, é o primeiro ponto. Entendi. Onde que se dá o desvio? O desvio se dá lá do poste da Amazonas Energia até o medidor, é ali que se dá, porque depois que passou pelo medidor, Carlão e Cíntia, você está entendendo, já mediu, né? Se já mediu, ótimo. Então ali é um valor que contabilizou e eu pago. Mas se eu fizer um desvio entre o medidor e o poste, eu não consigo capturar isso. Então o sistema veio justamente para pegar desvios. Quem hoje não tem nenhum problema na rede só tende a ganhar, Carlão e Cíntia. Por quê? Porque ele simplesmente vai poder controlar. Hoje ele não controla. Ele vai poder controlar o seu consumo de ar-condicionado, de air fryer, de secador, da chapinha, do chuveiro, da máquina de lavar. Ele vai poder controlar, para dizer, poxa, o que eu usei ontem que eu gastei mais? Poxa, eu gastei menos. Ele vai considerar, vai começar o uso racional. Pois não. Diretor, é que eu não posso deixar o senhor sair daqui sem responder pra gente. Nós tivemos hoje um apagão, mais do que o previsto aí pela empresa. E se a gente vai continuar tendo apagões, amanhã terá de novo? Não, vamos lá. O apagão é importante. Calma lá, vamos lá. Em primeiro lugar,
O que houve foi um problema no sistema interligado nacional, que é de responsabilidade do operador nacional do sistema. Eu sou uma distribuidora. Ok. Eu recebo energia do sistema interligado. O sistema interligado não é da Amazonas Energia. Eu recebo do operador nacional. Isso é um problema que aconteceu no sistema interligado, que é coordenado pelo operador. Você perguntou se vai ter amanhã, eu diria para ti que não é para ter nunca, né? Houve um caso aí excepcional, eu não sei dizer para vocês, eu só sei dizer que foi na subestação de Lechuga, que os 2 circuitos que saem da subestação de Lechuga e vêm para Manaus Energia, eles foram abertos pelos disjuntores da companhia do agente terceirizado, que eu não sei quem é. Mas isso é da competência do operador nacional. Está normalizado, então, diretor? Está normalizado, okay. normalizado. Então nós podemos ficar tranquilos. Okay. Isso, tranquilos. Só para fechar, diretor, com relação à questão financeira, dizem que está delicada a empresa Amazonas Energia. Como é que está essa situação? A empresa está à venda? Não. Não, a empresa isso é uma concessão pública, né? É uma concessão pública. Ou seja, transferência. Ok. É uma concessão pública, né? Ou seja, tudo que a gente tem aqui é uma concessão que foi obtida através de um leilão e, obviamente, vem todo o passivo em cima da empresa. A empresa tem que viver através de suas receitas e atendendo os requisitos da ANEEL. Um dos requisitos da ANEEL é baixar as perdas. Baixando as perdas, o que acontece? Tem que mexer na tarifa. Como é que eu consigo reduzir a tarifa? Diminuindo perda, diminuindo custos operacionais. E eu só consigo fazer isso com tecnologia. Portanto, a empresa está numa linha de sempre trabalhar no sentido de melhorar o atendimento e confiabilidade. A questão de se ela está à venda ou não está à venda, isso é um processo que está andando na ANEEL. A saúde financeira, no caso, está boa, então? Olha, a saúde financeira dela é controlada exatamente pela ANEEL e nós temos aí os prazos que a gente está praticamente atendendo do ponto de vista da legalidade. Né? Ok. Tá ok, então, diretor. Obrigado. Quer colocar mais alguma coisa? Cíntia. Não, eu só queria dizer que a informação, todos os ouvintes que são nossos consumidores, eles, por favor, procurem nossas lojas, nossas agendas, né? Sim. Venha conversar com a gente, as lideranças em especial. Eu vejo muito curioso aí, pessoal que não é da área. Eu sou engenheiro eletricista e sou mestre em sistemas de potência. Okay. E quando eu vejo algumas pessoas falarem assim, que não são nem do ramo, né? São de outros ramos, eu vejo, parece que ele está falando alguma coisa que não faz sentido, né? Tá então, assim, seria interessante a gente fazer, inclusive, um debate com a sociedade, né? Eu tenho o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, trazer o Conselho Regional de Engenharia, trazer a Associação Brasileira dos Distribuidores, para que a gente discuta num nível de interesse da sociedade. Porque qual é o interesse disso? O interesse é diminuir as perdas, diminuindo as perdas eu vou reduzir a tarifa, reduzindo a tarifa eu vou em controle do meu consumo, todo mundo vai ganhar. Ótimo, então. Obrigado, então, diretor. Valeu. Obrigado, Carlão e Cíntia aí. Obrigado pela oportunidade. A Amazonas Energia agradece. Boa noite. Conversamos com o diretor da Amazonas Energia, o Francisco Romário, aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, o IBGE atualizou a lista de subdivisões municipais do país, que identifica 28 novos distritos municipais em 2022 em relação ao ano anterior, Cíntia. Aqui no Amazonas, um distrito foi identificado pelo IBGE no município de Manicoré. Vamos saber detalhes com Odinei Araújo. Um distrito é formado por um grupo de pessoas que moram afastadas da sede dos municípios. E se essas residências não forem envolvidas pelo crescimento natural da cidade, com o tempo, os moradores podem requerer que se tornem novos municípios. No município de Manicoré, o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feito no ano passado, detectou a formação de um distrito enquanto atualizava as subdivisões municipais. Trata-se do distrito de Santo Antônio do Matupi. Além de Santo Antônio do Matupi, Manicoré também já possui um distrito com o mesmo nome do município. Atualmente, de acordo com o IBGE, no total o Amazonas tem 112 distritos, que com o tempo podem se tornar novos municípios, segundo a Divisão Territorial Brasileira. Conforme o supervisor de disseminação de informações do IBGE, Adejalma Nogueira, uma vez identificados, esses distritos ganham a atenção do poder público, além de vida econômica própria.
As subdivisões municipais, como distrito, subdistrito, zonas, bairros, perímetro urbano e rural, são de responsabilidade de cada município. Cabe ao prefeito e aos vereadores criarem suas leis ou decretos para estabelecer esses entes. Após a publicação do ato, o IBGE realiza a inserção do território em sua base de dados. É importante porque o território criado receberá o tratamento geográfico e estatístico, possibilitando informações detalhadas. Além disso, com base nessas informações, o local poderá receber atenção especial tanto do poder público, saúde, educação, estrutura, quanto da iniciativa privada, comércio, indústria e serviço. Com a nova divisão, o distrito de Santo Antônio do Matupi, assim como os demais, terá seus dados divulgados individualmente nos resultados do censo 2022, de acordo com o supervisor de disseminação de informações do IBGE, Adejalma Nogueira. Os dados do censo 2022 que o IBGE está realizando já irão trazer informações para o distrito de Santo Antônio do Matupi. Assim, informações como população, gênero, educação, moradia, rendimento e muitos outros estarão voltadas também para esse novo distrito de Manicoré. O IBGE sistematiza todas essas informações, monitorando eventuais alterações na divisão político-administrativa por meio de atualizações anuais. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 50 minutos, você é o melhor mix do Brasil. E nós vamos conferir os bastidores da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui a postos. Hoje foi aprovado, Cíntia, o projeto de lei que proíbe a instalação dos novos medidores. O projeto volta ao plenário na próxima semana para a segunda votação. Cíntia, o que está acontecendo? É isso mesmo? É isso mesmo. O projeto de lei ele proíbe a instalação dos medidores aéreos da concessionária Amazonas Energia, falando sobre a poluição estética que isso apresenta. É um projeto de autoria do vereador Caio André, que é presidente da Câmara Municipal de Manaus, e agora ele foi aprovado na primeira discussão. Ele vai seguir para a segunda, que está prevista aí para a próxima semana. Essa matéria ela foi subscrita, apoiada aí por todos os vereadores que estavam no plenário. Além disso, ela recebeu também aí o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é aquela que fala se o projeto é legal ou ilegal, e da Comissão de Economia e Finanças. E tem mais, na galeria tinha populares, né, que estavam ali acompanhando a sessão, e eles estavam protestando pelo terceiro dia consecutivo, ou seja, segunda, terça e hoje, eles estavam lá pedindo que essa matéria ande com rapidez ali, que os vereadores cuidem dessa matéria o mais rápido possível. O presidente da Câmara, que é o mesmo autor do projeto, ele defendeu ali a legalidade dessa proposta, e pelo andar da carruagem isso vai que vai. Carlão? Olha só, Cíntia, na sexta-feira, ou seja, depois de amanhã, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, estará aqui em Manaus para presidir, a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. Então, aguardado aí. Toda a bancada federal vai marcar presença nessa reunião. Blink, será uma reunião concorrida, não será? Sem dúvida, Carlão. A gente fala da bancada federal, que a gente está falando ali do vice-presidente, mas vai ter ali a participação de outras pessoas, outras autoridades locais. A cidade vai receber 2 ministros. Você falou aí do Alckmin, mas tem também o Jader Filho, que é ministro das cidades. Ele vai participar da abertura do terceiro Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção Civil, que é promovida aí pelo Sindicato da Indústria Construção Civil do Amazonas. Na pauta está o programa Minha Casa Minha Vida. Já falando do Alckmin, ele vai participar aí da reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAIS, primeira reunião realizada no novo governo petista, novo governo que o presidente Lula está à frente do Brasil, e vai acontecer lá no Vasco Vasques. Como você adiantou, Carlão, disputadíssima ali a entrada, viu? Alguns deputados, a maioria deles, já confirmou presença, que a gente tem aí o Adair Filho, Saulo Viana, Sidney Leite, que fazem parte, inclusive são os 3, que fazem parte do grupo técnico da reforma tributária.
E aí também temos Amon Mandel, Fausto Júnior, Capitão Alberto Neto. Nós não temos a confirmação de Silas Câmara e nem de Átila Lins. E dos senadores, nenhum deles também confirmou presença, mas eles devem sim marcar presença por ali. A gente precisa lembrar que nós não temos ainda um superintendente titular definitivo. Nós temos o Marcelo Pereira, mas ele está ali de forma temporária. E a gente sabe que uma pessoa que foi indicada e há um tempo é falado o nome dele, é do ex-deputado federal Bosco Saraiva. Mas ele insiste em falar que está vivendo o momento sabático. Você lembra, né, Carlão? Tá de boa. Tá de boaça e ele não falou se vai ou não. Eu não consegui ter essa informação dele. Carlão. Olha só, Blink, Manaus caminha para ter um dia do conservadorismo. Pois é. Será? Vai virar, inclusive, lei, é isso mesmo, Cíntia? O vereador Raif Matos, que Olha tem aí. muito aí essa bandeira mais conservadora, mais à direita. Inclusive, ele tem na mesa, de vez em quando ele estende a bandeira do Brasil lá, enquanto ele está falando na Câmara. Ele está propondo aí o dia do conservadorismo, caminha para virar lei. E nesta quarta-feira, essa proposta caminhou aí para a Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico, teve parecer favorável e teve parecer favorável também na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Economia e Orçamento. Portanto, essa lei está prontinha e arrumada para ir para plenário e vamos ver como é que o plenário, como é que os vereadores vão votar o dia do conservadorismo que deve entrar para o calendário de Manaus, sim. Olha aí. Valeu, Cíntia. É o que temos para hoje? É o que temos para hoje. 6 horas e 55 minutos, você no melhor mix do Brasil e conferindo, hein? Aqui mais uma edição do programa 18 horas. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, vamos agora conferir os indicadores econômicos de hoje. Economia. O dólar fechou em queda de 0,17%, cotado a R$ 5,23. O euro fechou em alta de 0,67%, comercializado aos R$ 5,68. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 4,28%, comercializado a R$ 142.658. O Ibovespa fechou o dia em queda de 0,77% aos 100.220 pontos. Chegou a hora de nós conferirmos as dicas de cinema com o editor-chefe do site Cine7, Caio Pimenta. Com você, Caio. Olá, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há 8 anos e meio. E eu trago agora as atrações que chegam às telonas da cidade neste fim de semana. A principal novidade não poderia ser outra, é um velho conhecido do público. O Keanu Reeves retorna como John Wick no 4º longa da série. Desta vez, a caçada contra o assassino passará por Nova York, Berlim, Paris e Tóquio. Velhos amigos agora se tornam inimigos para derrotá-lo. E Itacoatiara será uma das atrações dos cinemas de Manaus neste fim de semana. O filme é a adaptação do conto do escritor amazonense Milton Ratum. A história mostra um casal vivido pela Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira. A situação se complica quando os 2 irmãos do marido começam a se interessar pela cunhada. La Situación é a outra novidade do cinema brasileiro. A comédia com a Júlia Rabelo e Natália Lage acompanha 3 amigas em busca de uma herança misteriosa na Argentina. Elas mal sabem que terão que lidar com uma série de perrengues com traficantes locais. Completa esse time de estreias uma continuação de um ganhador do Oscar. Segunda parte da trilogia iniciada com Meu Pai, o filme Um Filho traz a história de um rapaz em profunda depressão por não aceitar a separação dos pais. Ele sai da casa da mãe e decide morar com o pai, recém-casado e com um filho pequeno. O Hugh Jackman é o protagonista de um filme que ainda tem no elenco a Laura Dern, Vanessa Kirby e o Anthony Hopkins. Antes de ir embora, eu vou dar um bom recado aqui para você.
Nesse domingo à noite, na HBO, tem a estreia da última temporada de Succession, uma das mais premiadas séries da atualidade. A gente se encontra então na próxima quarta-feira aqui na Mix. Muito obrigado a todos e até a próxima. Você está ouvindo 18 horas. 6h58, vamos conferir previsão do tempo para hoje à noite com Cíntia Blink. Previsão do tempo. A previsão para a noite desta quarta-feira, segundo o Clima Tempo, é de pancadas de chuva que pode seguir pela madrugada. A mínima é de 25 graus e a máxima de 32 graus. Mix. E agora vamos direto para o editorial do 18 horas. Editorial 18 horas. Em meio ao grande destaque do noticiário policial de hoje, uma notícia não pode passar despercebida. E é de extrema importância para as mulheres. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que determina a concessão de medidas protetivas às mulheres a partir da denúncia a qualquer autoridade policial. E mesmo a partir de alegações escritas. O objetivo do projeto, que altera a Lei Maria da Penha, é evitar interpretações diversas de juízes ou policiais para não conceder a proteção, deixando de aplicar a lei. As medidas protetivas às mulheres serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência e também independente do ajuizamento da ação penal ou civil, do inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. As medidas protetivas deverão vigorar enquanto persistir risco à mulher ofendida ou a seus dependentes. O projeto de lei será enviado à sanção presidencial e pode fazer uma imensa diferença no combate à violência contra as mulheres no país. 18 horas. 7 em ponto, Cíntia Blink, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7 em pé. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.